Bola rolando para o tricolor do Arruda. Alô, alô, Igor Moura. Alô, alô, Edinaldo Santos. Boa noite, amigo. Um abraço para todo mundo ligado aqui nesse Bola Rolando. Uma ótima noite para todos. Bom, Edinaldo, passados aí 4 dias da eliminação, né, do Santa Cruz nessa Série D do Campeonato Brasileiro, eliminação prematura, agora é a hora dos distratos, né? Agora é a hora da grande maioria do elenco profissional, o elenco que fracassou na busca pelo acesso, buscar novos ares, enquanto o Santa ainda tem aí esse restante de ano sem jogos no seu time profissional. Só a base jogando, daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais desse sub-20 do Santa que pode ceder jogadores para o plantel profissional em 2024. Mas hoje, à tarde, 3 atletas oficialmente assinaram o distrato com o Santa Cruz. Engana-se quem pensa que é só lá chegar e assinar, tchau pro Louro, segue. Não, não é assim. Vai chegar, como são contratos até entre fim de setembro a começo de outubro, que eram as datas aproximadas das finais da Série D, que obviamente o Santa não vai figurar, aí você tem que ver o seguinte, olha, quanto é que a gente lhe deveria até o fim do contrato, quanto é que a gente está lhe devendo agora, o que é que falta receber, vamos fechar um acordo aqui eu e você, os dois assinam, tá tudo ok, não entra justiça, não entra absolutamente nenhum problema trabalhista futuro para o clube. É mais ou menos assim que se desenha um distrato quando vai rescindir o contrato antes do final dele, que é o que está acontecendo com boa parte do elenco do Santa. E hoje à tarde já assinaram o lateral direito Juan Rodrigues, o lateral esquerdo Marcos Vinícius, um dos mais questionados do elenco, de tantos questionados, né? E o volante Anderson Paulista. Esses 3 não fazem mais parte oficialmente do Santa Cruz, rescisão foi assinada, muito em breve, talvez até amanhã, esses atletas saiam no boletim informativo diário como rescisão contratual com o Santa e não façam mais parte do elenco do Santa Cruz. Ou seja, em tese, já não são mais problemas. E fica algum resíduo financeiro? Não. Tudo acordado, foi tudo acordado. Quando esses atletas assinam contrato, tudo acordado, Santa Cruz aceitou pagar X valor, os atletas abriram mão de X valor, aí é um acordo entre esses atletas ou seus representantes com o clube. Então, muito em breve, outros vão seguir o mesmo caminho. Fica a promessa do clube de fazer esse pagamento. Alguns que têm valores até menores, o Santa já faz o depósito na hora. Acontece, às vezes, de valores menores, do clube pagar até na hora. Está feito aqui o depósito, o comprovante está aqui, segue tua vida, e amanhã a gente já vai ter no BID essa rescisão contratual, nenhum problema trabalhista futuro para o Santa Cruz Futebol Clube. Os próximos nessa toada são vários, né? E esses acordos, Ed, só para deixar claro, eles estão sendo costurados por 2 pessoas, apenas. Rogério Guedes, que é um entre-sai danado na diretoria de futebol do Santa Cruz, e principalmente o presidente do clube em exercício, o Antônio Luiz Neto, né? Se eu acabei de falar de resistência de parte do elenco, rejeição do Antônio Luiz Neto com a torcida é 99%. Ficou perto daquela situação, né? O último que sair fecha a porta aí. Quase isso. Por quê? Porque Zé Teodoro, Sandro Barbosa e Ataíde Macedo não fazem mais parte do corpo diretivo do Santa. Já seguiram cada um seu destino. Não fazem mais parte da diretoria do Santa. O próprio Zé Teodoro, quer queira ou não, coordenador técnico desde maio de 2022, ele já, inclusive, no começo da semana pediu desligamento, não está nem acertando essa questão da saída de atletas. Porque o que é normal? Geralmente é mais comum, é mais corriqueiro. Tem um fracasso esportivo, ok. Fracasso esportivo acontece, aí você reúne todo o grupo, o elenco profissional, você dá aquela palestra final e pouco a pouco os jogadores vão se reunindo com a diretoria. A diretoria acerta a saída de cada um da melhor forma possível para o clube e depois de acertar essa saída, pega o beco. Mas não, dessa vez saíram antes de acertarem o destino de vários atletas do elenco profissional. Até porque, né, Edinaldo? São pouquíssimos que têm contrato em vigência para o ano que vem. São geralmente os atletas formados da base, né? Eu acho até, Igor, que termina tendo como justificar isso, porque isso acontece quando esses mesmos dirigentes vão continuar no clube. Às vezes a maioria das vezes sim. Na maioria das vezes o cara vai continuar no clube. Mas no caso específico de Zé Teodoro, de Ataíde, de Sandro, a carga está tão pesada neles que você não tem como permanecer com eles em reuniões ou coisa parecida. Que o torcedor quer que esses caras vão embora mesmo. Não quiseram nem falar depois de perderem para o Iguatu. Pois e a situação é muito incômoda para eles. Temos que reconhecer isso. Não seria fácil
você chegar hoje no Arruda e encontrar de repente Zé Teodoro, Ataíde e Sandro. Você corre o risco até de uma exposição com um cara de gangue organizada ou coisa parecida. Então, nessa situação, eu acho que se justifica. A coisa fica com quem vai ficar ainda nesse período de tanto problema que Santa Cruz está enfrentando, que é, no caso, o presidente, especificamente o presidente. Eu acho que ele é que vai ter que realmente tomar a frente de tudo isso e resolver o problema. Pois é, mesmo com essa rejeição, não há nenhuma informação de antecipação de eleição no clube, tá? Algumas informações dão conta de que ele vai buscar a reeleição, vai se candidatar. Eu já tenho informação contrária, de que depois de algumas reuniões ele não vai se candidatar à presidência do Santa no fim do ano. Mas aí ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Antes de falar de quem já confirmou que pretende se candidatar, deixa eu só terminar informações que o Emerson Galego deve voltar para o Petrolina, né? O Emerson Galego, que foi destaque no Petrolina nessa obtenção da Fera Sertaneja de Copa do Brasil e Série D da próxima temporada, ele terminou o campeonato, foi emprestado ao Santa e vai voltar para o Petrolina. Eu aposto minhas fichas que o Emerson Galego vai ficar no Petrolina no elenco para disputar a Copa do Brasil, Campeonato Pernambucano do ano que vem em Série D, né? Foi destaque lá, nada mais justo do que colher o que plantou lá na Fera Sertaneja, onde é muito bem quisto. Pipico. O Botafogo da Paraíba, lembra que eu falei que o Botafogo via sondado, né? A gente tinha conversado até sobre isso. Pipico está se recuperando de uma lesão grau 2. Aliás, já completou uma semana e meia, quase 2 semanas essa lesão do Pipico, que segue se tratando. E geralmente lesão grau 2 é de 20 a 25 dias de recuperação. Ou seja, Pipico em alguns dias ele vai se recuperar. O Botafogo da Paraíba está procurando um atacante de área para essa reta final de Série C. Inclusive eles estão no G8, né, da Série C. E estão com 2 nomes em pauta. O Júnior Dutra, que seria uma contratação um pouco mais cara, ex-Avaí, Corinthians, ou o Pipico, que já teria inclusive bases financeiras acordadas com o Botafogo da Paraíba. Daqui para domingo, eu acredito que ele vai receber ou não o ok do Botafogo e assinar o distrato com o Santa, essa antecipação de saída do Pipico, e seguir sua vida aqui para João Pessoa para jogar essa reta final de Série C com o Belo Paraibano. Essa é a tendência. Michael, esse tem um contrato mais alto do Santa Cruz, né? Inclusive até foi debatido sobre a possibilidade do Náutico e tal. O contrato dele é um pouco acima de R$30 mil, né? Então, eu acho que o Náutico olhou e fez, não tem para que eu pagar esse valor para um atleta que chegue para ser reserva de Wagner. Não sei que tivesse essa necessidade, né? Mas o Wagner está bem para caramba. O Wagner é bem, o goleiro que tem uma boa média nesse time do Náutico, enfim. Então, o Náutico já correu agora. Pode acontecer e deve acontecer de um clube de Série B negociar o atleta, o Michael. O Londrina, já falou-se no Londrina, que está com problema de goleiro lá e brigando para não cair para a Série C. O Botafogo de Ribeirão Preto havia feito uma proposta para o Michael. Proposta que o Santa rejeitou, porque o Santa falou, olha, estou na reta final de Série D, só vou liberar o atleta mediante o pagamento da multa. E o Botafogo correu e contratou outro goleiro. O Michael é a seguinte... A primeira situação mais plausível era o Santa emprestar o Michael até o fim da temporada e ele voltar com o contrato em vigência para disputar o Campeonato Pernambucano em 2024. Mas a grande tendência agora é do atleta assinar a sua rescisão, o fim de contrato com o Santa Cruz e seguir sua vida para outro clube sem vínculo algum com o Santa para a próxima temporada, o Michael. O próprio presidente, o Antônio Luiz Neto, chegou a dizer que o Michael mandou uma mensagem, né, se solidarizando, fazendo elogios à gestão do próprio Antônio Luiz Neto. O presidente do Santa falou isso, dizendo que recebeu a mensagem de um dos líderes do elenco, que seria o Michael, pedindo até desculpas por não ter conquistado o objetivo, que era a classificação e, consequentemente, posterior, o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Então, para resumir, quem é que deve ter contrato para o próximo ano? Quem é que deve ficar? Aí é quase que terra arrasada, né? A gente vai ver aí, porque o Santa não sabe nem se vai jogar uma Série D no ano que vem. Italo Melo, Jadson, o Guedes, Dudu Ferraz, muita gente da casa, inclusive. Cristiano, só garoto formado na base. Juan, Marcelinho, David, Gabriel Cardoso, esse pessoal aí com contrato para o próximo ano. Atletas que até estão ajudando o time sub-20 na reta final do Campeonato Pernambucano. O Santa, aliás, já ganhou o primeiro jogo de ida do Náutico na semifinal do estadual. E já falando sobre política do Santa, a gente vai até escutá-lo, esse personagem que promete falar bastante até a data da eleição, que é o Zé Neves, que foi presidente do Santa entre 2003 e 2004. Ele já confirmou que é desejo dele sim se candidatar à presidência do Santa.
Claro que pode existir um consenso de um grupo, ele deixar de ser candidato à presidência para virar vice, ou encabeçar uma chapa, ou não, mas que ele tem interesse em se candidatar à presidência do Santa e diz que não tem mais clima na visão dele da permanência do Antônio Luiz Neto. Então o Zé Neves, que a gente vai dar espaço, obviamente, até porque a situação não está querendo falar ainda, a gente tenta dar voz a quem está no Santa hoje, mas preferência não falar, a gente vai escutar também, então, claro, muito em breve, já a partir de amanhã, a oposição do Santa Cruz, falando, claro, o ex-presidente, que quer queira ou não, sempre tem lideranças nessa questão política dentro do Santa Cruz, que, aliás, vem se tornando um problema anual no Santa Cruz. A questão política do Santa não vê algo pacificado faz muito tempo, né? E a tendência é de continuidade disso. A questão política, as brigas de bastidores, essas brigas são tão grandes quanto os fracassos do time dentro de campo. É impressionante. Uma coisa não alivia a outra, muito pelo contrário. Uma coisa agrava a outra, né? Uma reflete na outra, na minha visão. Uma coisa reflete na outra. Exatamente. Então, a gente vai muito em breve escutar o Zé Neves, outros possíveis candidatos à presidência do Santa, eleição no começo de dezembro. Ainda não há nenhuma informação sobre a antecipação dessa Se houvesse um consenso, o ideal seria essa antecipação da eleição. Mas é difícil colocar isso na cabeça do pessoal de Santa Cruz. Porque é o seguinte, difícil. Muita gente fala em renúncia, mas quem assumiria, né? O Antônio Luiz Neto tem nem vice. Aí a questão do conselho. O conselho tem. Sai alguém do conselho, sai alguém do. Teria que ter. Agora, vai ter uma. O estatuto deve informar sobre isso. Normalmente você terminaria no Conselho Deliberativo. Só que tem um problema do interventor, né? Não, mas o interventor faz parte do contexto, né? Isso. Se não for o interventor, que aliás, o prazo que já foi dado está acabando agora, dia 1º. Isso, né? Exatamente. O prazo que foi dado da intervenção. Não se sabe se essa intervenção será renovada ou se volta o Marino Abreu. Perfeito. Pois é. Então tem todo esse problema para a renúncia do presidente. O que pode ser feito é antecipação de eleições. Só que em meio a isso, né, Ed? Pelo que falou o Antônio Luiz Neto, já existe uma negociação avançada com a questão da SAF no Santa Cruz. Isso aqui não bate, né? Porque o problema é que não é nada cristalino no Santa Cruz, nada no Santa Cruz é cristalino. Se existia um assunto que Antônio Luiz Neto corria léguas dele, era a questão da SAF, né? Cansei de conversar com ele, às vezes até aqui fora do ar. Olha, propostas existem, mas nada de concreto, tal. E de repente, depois da eliminação, ele diz que pode fechar a SAF no máximo até o mês de agosto. Agora, mês de agosto que está entrando aí na próxima semana. Então é uma coisa meio louca, né? E transparência, convenhamos. E outra coisa. Transparência no Santa Cruz, faz anos que eu não vejo transparência no Santa Cruz. Falta de transparência. Vai fechar em agosto. Anos, vários anos. Com que grupo? Quais as tratativas? Né? Em que condições? Tem uma série de interrogações que você precisaria, só para encaixar isso, levaria pelo menos 3, 4 meses. Isso. Até porque a formação de uma SAF não é coisa de uma hora para outra, gente. Pelo amor de Deus. Isso requer um trabalho muito bem trabalhado, de planejamento, de reunião, de aprofundamento das coisas. Afinal de contas, você está vendendo o seu clube, né? Você está entregando nas mãos de investidores. É uma coisa muito delicada. Então, essas histórias não entram na minha cabeça. Pois é, voltando a falar de futebol, né, o Santa Cruz que deve, como todo ano, apostar em alguns garotos formados na base pela questão financeira caótica que o clube vive, pelo menos a priori, né, mesmo com SAF ou não, o Santa deve continuar com algumas dificuldades financeiras. E a gente vai falar de base com o Mauro Branco, que é o coordenador, até porque, quer queira ou não, se o profissional do Santa fez uma campanha vergonhosa na Série D, o Sub-20 do Santa Cruz é semifinalista do Pernambucano e ganhou a ida da semifinal, joga por um empate para decidir o Campeonato Pernambucano. O Santa faz vários anos que não ganha o Sub-20 no Campeonato Estadual. Mauro Branco fala desses objetivos na base coral. Então, o objetivo nosso é esse. Fazer com que a base do Santa Cruz volte a ser vencedora, volte a ter aquela tradição que tinha anteriormente, né? Uma base que já revelou aí tanto craque para o futebol mundial, e o intuito é isso, é cuidar com carinho aqui da base do clube, é buscar o melhor, né? Para que a gente possa ter um resultado aí o mais rápido possível. Então essa é a nossa contribuição. A base vem forte, vem se estruturando, né? Aos poucos começando a dar resultado, e o nosso trabalho, o nosso papel é esse, estar aqui coordenando, ajustando, para que o mais rápido possível a gente possa estar
tá dando resultados aí e orgulho e que a torcida do Santa Cruz possa ser feliz. Pronto, aí o Mauro Branco, coordenador da base tricolor. Edinaldo. Como todo mundo sabe que a esperança do Santa Cruz agora está no futuro do Retrô, porque o Retrô passando, o Retrô cede a vaga para o Santa Cruz. Uma sugestão, rapaz. O pessoal do Retrô bem que poderia levar seus jogos, sabe para onde? O Arruda? Para o Arruda, cara. Ele ia atrair muito do torcedor de Santa Cruz, né? Eu acho difícil. Até o meu grande tio tricolor, o Cláudio Mezel, ele mandou uma mensagem, ele escuta sempre a gente, e falou: Igor, por que não levam para o Arruda? Com certeza a torcida do Santa iria apoiar muito o Retrô, porque é algo que está... Eu tenho plena convicção disso. Algo que está completamente ligado ao futuro de Santa Cruz em competições nacionais. Esse torcedor chegaria junto, sem dúvida nenhuma, no mundão do Arruda. Eu acho difícil, primeiro, porque o CT do Retrô, a grama que o Retrô treina, ela é completamente padronizada ao da Arena, é o mesmo gramado. Outra coisa, a logística, o Retrô, de ônibus, do CT dele em Camaragibe, ali em Aldeia, para a Arena, ele gasta, no máximo, estourando 15 minutos. Mas isso é administrável, né? Eu também acho. Agora eu acho difícil eles trocarem... Você pode administrar essa questão da localização. Camaragibe e Recife é um salto também. E a questão da grama, o Retrô joga fora do estado e na verdade, o gramado... O time do Retrô é bom, ele joga em gramado ruim, gramado bom. O gramado do Arruda é um gramado, pelo menos uma coisa que se salva no... O gramado do Arruda é ótimo. Um gramado impecável. É ótimo. Exatamente. É quase do nível da Arena de Pernambuco. Então eu acho que o Retrô não trocaria a Arena pelo Arruda. O que é que o Retrô vai fazer? Vai colocar ingressos a preços bem acessíveis. Pela informação que me chegou, R$20 a arquibancada inferior, ali pertinho do gramado, e R$10 a arquibancada Mesmo superior. assim, você no Arruda, você vai triplicar, quadruplicar o público que vai dar na Arena. Eu também acho. Ou até muito mais. O Retrô chegou a mandar jogos no Arruda, né? Você lembra que o Retrô, inclusive, emprestou o maquinário para o Santa Cruz? Lembro. Dá uma melhorada no gramado, deu tudo certo. A parceria deu toda certa entre Retrô e Santa Cruz. Mas eu acho bem improvável, agora é uma ideia interessante, né? Pois é, vamos aguardar. Pois é. Ok? Ok, Ed. Esse é o Santa Velho Tricolor, meu Deus do céu. Você acaba de acompanhar aqui dentro do Bola Rolando a Quinta-feira Coral.